Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, narrado por São Lucas, o Senhor ele vem dar um conselho aos discípulos. O Senhor ele fala aos discípulos para que eles tomem cuidado, para que os corações deles não se tornem insensíveis por conta de algumas coisas, E o objetivo do Senhor com esse conselho é que Ele quer que os discípulos eles estejam prontos, preparados para quando vier a sua volta. Esse mesmo conselho que o Senhor dá aos discípulos, ele serve para cada um de nós, porque o Senhor ele fala de 3 coisas que faz o nosso coração insensível. E o que é um coração insensível? Um coração insensível é um coração fechado, um coração que não se abre à graça de Deus. Muitas vezes o Senhor ele vai querer entrar no nosso coração e porque o nosso coração está fechado, ele não vai conseguir. E aqui ele fala de 3 coisas, A primeira é a gula. A gula é a comida em excesso, a alimentação em excesso. Todos nós sabemos que a gula ela é um pecado. Quando a gente só pensa em comer, a gente não vai querer rezar, a gente vai querer se saciar, saciar a nossa vontade. Por isso que é tão importante nós praticarmos o jejum. O jejum, ele faz com que a gente tenha equilíbrio, não só na nossa alimentação, mas em várias outras coisas da nossa vida. O jejum, ele ajuda nós a estarmos mais ligados a Deus, porque nós vamos estar mortificando o nosso corpo. A segunda coisa que ele fala é da embriaguez. Há quem diga que beber não é pecado, mas São Paulo, ele condena a embriaguez, Porque São Paulo, ele diz que a embriaguez ela é uma obra da carne, e tudo que vem da carne, nós sabemos que é pecado. Por isso que é tão importante a gente procurar não se embriagar, não entrar nessas coisas, nessa vida de bebedeira. Até porque nós sabemos que muitas vezes quando uma pessoa bebe em excesso, ela prejudica não somente a sua vida, mas ela prejudica também a vida de todas aquelas pessoas que vivem ao seu redor. A terceira coisa que o Senhor fala, são as preocupações da vida. Muitas vezes nós nos ligamos tanto nas nossas preocupações que nós esquecemos que Deus ele está no comando, E o maior exemplo disso é Marta e Maria. Marta, ela estava tão preocupada com as coisas que ela não se ligou que ali na frente dela estava o Senhor, E Maria não. Maria, ela para, deixa tudo o que tinha para fazer e vai escutar o Senhor falar. E Marta, ela se irrita quando vê Maria parada ali só ouvindo a palavra. Muitas vezes nós também somos assim. Nós deixamos de ouvir o Senhor, nós deixamos os nossos momentos de oração por conta das coisas, das nossas preocupações, E o Senhor, hoje, no Evangelho, ele pede que nós fiquemos atentos, ele pede para que a gente ore a todo momento. E a gente muitas vezes se pergunta, como é que eu posso orar a todo momento se eu não tenho tempo de estar com o texto na mão? Quando a gente ora a todo momento, é quando a gente ouve uma música de Deus. Se a gente estiver fazendo alguma coisa e estiver pensando em Deus, a gente está orando, a gente está atento. E por que o Senhor pede que nós fiquemos atentos? Porque Ele diz que a vida do Filho do Homem vai ser como uma armadilha. Uma armadilha é uma coisa inesperada. Assim também vai ser a vinda do Senhor, Vai ser um dia em que ninguém vai saber. É por isso que nós temos que estar sempre em oração, sempre vigilantes. Até porque também a palavra ela fala, que o demônio ele está sempre ao nosso redor. E para que ele não nos pegue, nós temos que estar em constante oração. Então que hoje, com a mensagem desse Evangelho, com
conselho, né, que o Senhor dá aos discípulos e a cada um de nós, que nós possamos estar sempre orantes, que nós possamos estar sempre vigilantes, para que a vinda do Senhor não seja uma surpresa para cada um de nós. E o mais importante, né, para que nós estejamos fortalecidos na nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.